9, vai nos dizer sobre a glória do segundo templo maior do que sendo o primeiro. Aqui nós vamos entender que Deus ele usa o profeta Ageu para dizer sobre a glória que veria de um tempo depois do outro, para que todos venham entender e compreender esse texto. Nós temos que ir no livro de Êxodo, capítulo de número 28, para que todos entendam o contexto dessa história. Deus ele chama o povo de Deus no meio do deserto, depois de fugir de Faraó, e no seu capítulo de número 28, chama Moisés e diz para Moisés montar um altar, e dentro desse altar montar um tabernáculo móvel. Dentro do altar, dentro do tabernáculo móvel, ali se encontrava a Arca da Aliança, aonde o sacerdote entrava e adorava ao Senhor. O sacerdote entra, apresenta a oferta e sai para fora, para que todos venham entender que a oferta foi recebida. A vestimenta do sacerdote, nas pontas tinham sinos e romãs, e ele tinha uma corda amarrada em sua cintura, aonde era segurado por levitas pela parte de fora do Santo dos Santos. Para que todos venham entender o porquê que na ponta do seu vestido ou da sua orla tinha sinos e tinha romãs. É para que quando ele entrasse lá dentro, fizesse barulho. E se não tivesse barulho, é porque ele foi fulminado ou morreu lá dentro. Porque se o sacerdote tivesse em erro, ao tocar no Santo dos Santos e na Arca do Senhor, ele era fulminado automaticamente. Mas enquanto ele estivesse fazendo barulho, é porque o sacrifício era aceito e ele ainda estaria vivo. Então entendemos uma coisa: sacerdote entra lá dentro fazendo barulho e ele sai para fora fazendo barulho. Vou repetir: o sacerdote entra lá dentro fazendo barulho e sai para fora fazendo barulho. Porque sacerdote que não faz barulho é porque ele está morto dentro do culto. Aí eu posso entender que ali quando Moisés faz o tabernáculo móvel e quando eles vão se deslocar de um lado para o outro, o tabernáculo é desmontado, levado para o outro lado, os levitas levam a arca nos seus ombros e eles montam de novo e colocam a arca lá dentro no Santo dos Santos. Passa-se os anos, passa-se os dias, Davi traz a arca de volta para o palácio, aonde ele vai dançar e alguém vai julgar ele por estar dançando na presença de Deus, porque o problema não é estar dançando, o problema é estar julgando, porque o que mais tem é julgador, mas não tem quem dance na presença de Deus. Ali Davi estar com a presença de Deus, trouxe a arca, mas ele sente a vontade de fazer um templo para Deus, para que a arca do Senhor venha a ser adorada. A planta está na mão de Davi, mas quem vai fazer o trabalho não vai ser Davi. A planta está na mão de Davi, mas quem vai levantar o templo não é Davi. Deus pergunta para Davi: Davi, o que tem em tuas mãos? Me mostre. Suas mãos têm sangue inocente, então tu não vai levantar, mas diante da sua descendência eu levantarei um que levantará o templo para minha adoração. Davi até mesmo ele foi conhecido como o filho dos ouvidos. Davi também foi conhecido como filho dos olhos. Davi também foi conhecido como filho do coração. Você vai entender. Deus levanta Salomão. Salomão pega a planta, levanta o templo, dentro do templo, um dos maiores templos da época. O dentro do templo tinha ouro. Bem verdade que o templo não foi formado somente com pouca riqueza, mas sim com muita riqueza. E lá dentro a arca está, lá dentro a presença está. Depois que foi terminada a obra e a presença do Senhor estava lá, quem estava dentro não saía para fora, e quem estava fora não poderia entrar para dentro, porque a glória entrou dentro do templo e se fez presente naquele lugar. Aí vamos entender que Salomão está dentro do templo falando: Senhor, eu necessito que o Senhor fale comigo. Use um dos seus profetas, use um dos seus sacerdotes, use um
dos seus levitas, mas Deus não fala com Salomão dentro do templo. Em verdade, que Salomão um dia falou: Senhor, eu vou levantar esse templo ao Senhor, porque eu conheço o Senhor, o Deus do meu pai Davi, porque eu sei que o Senhor falava com ele e sabia muito bem que diante dos seus ouvidos o Senhor falava na angústia, diante da vida dele o Senhor falava. E quando o Senhor olhava para ele, eu sei muito bem porque o Senhor olhou para ele no meio das malhadas. E eu sei também que o Senhor tinha um coração como ele, e tinha ele como o coração do Senhor, porque onde está o coração, aí há o tesouro. Eu posso entender que Salomão não levanta um templo porque ele quer, é porque diante do Senhor, Davi é com um coração diante do Senhor, os olhos do Senhor e o ouvido do Senhor. Aí eu entendo uma coisa: Deus levantou a Salomão para levantar o templo, para que a presença do Senhor estivesse lá e que o Senhor se manifestasse. Aí eu vou entender uma coisa: quando Salomão levanta o templo e pede para que Deus fale com ele dentro do templo, Deus não fala, Deus fica em silêncio. E nem todo o silêncio de Deus não quer dizer que ele não te ama. Deus está em silêncio, mas está trabalhando. O oleiro está trabalhando sobre o vaso, mas ele falou alguma coisa, ele tirou alguma palavra da boca, mas ele está trabalhando. E todo o silêncio de Deus não quer dizer que ele não te ame, quer dizer que ele está trabalhando sobre a sua vida. Porque se Deus falar toda vez que você quer, uma hora você desanima e sai do evangelho. Aí vamos entender uma coisa: Salomão sai do templo, vai para casa, e Deus fala dentro da casa dele com o próprio Salomão: Salomão, eis que eu sou o Deus do seu pai Davi. Porque eu conheço um Deus que fala dentro da casa do Senhor, mas eu conheço um Deus que também fala dentro da minha própria casa. Eu conheço um Deus que fala dentro do templo, mas também conheço um Deus que fala no meu particular. Não, Deus não fala somente dentro da igreja, não, Deus não fala. Deus fala dentro de casa, no meio da rua, na condução, dentro do carro, aonde você estiver. Se Deus quiser falar com você, Ele fala. Deus, Ele não escolhe lugar, quem escolhe somos nós. Deus não escolhe objeto, quem escolhe é nós. Deus não escolhe vasos, quem escolhe somos nós. Deus não escolhe cargo eclesiástico, quem escolhe somos nós. Mas Deus olha e fala: eu quero usar quem eu quiser, eu quero fazer como eu quero, no momento que eu quiser. Deus levantou a Salomão, Salomão levanta o templo. Só que Deus deixa uma ordem a Salomão: Salomão, o meu povo só não pode se esquecer de mim. Avise o povo, enquanto o templo estiver de pé, adore a minha presença. Enquanto o povo estiver adorando, eu estou guardando. Mas quando o povo virar as costas, eu vou permitir que o gafanhoto, a locusta e o comichão entre dentro, e que toda a ruína e o caos entre no meio do povo. O povo se afasta de Deus, esquece da presença, e Deus permite que um homem por nome de Nabucodonosor se levante e invade Jerusalém por 3 vezes, e na terceira vez ele destrói o templo de Salomão, rouba todo o ouro, os utensílios de ouro são roubados, a arca é levada e o templo é destruído, as portas dos portais são queimadas, os muros são destruídos, Jerusalém fica ao caos. Foi levado toda a adoração diante do Senhor. Só foi deixado um profeta dentro da cidade, por nome de Jeremias. Ezequiel foi levado para o calabouço junto com 10.000 judeus. Está lá dentro. Daniel, Misael, Azarias e Ananias, que quer dizer Belsazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, são levados para o palácio. E fica totalmente o povo em ruína, preso, cativo, sem saber o que fazer. Enquanto o povo está cativo, Jeremias se levanta no livro de Lamentações e fala para o povo: coloque a tua boca no pó, talvez assim haja esperança para Israel. Só que aí Deus usa um profeta por nome de Ageu, um dos profetas menores, e fala: a glória desta
última casa será maior do que da primeira. Enquanto ele está dizendo isso, Deus usa ele e fala para o povo: sobe para o monte. Enquanto vocês subirem para o monte, pegue madeiras, pegue bastante madeiras, e quando vocês descer, constrói para mim um templo. O templo foi construído pequeno, de madeira, para que viesse habitar ao Senhor. Aí no livro de Esdras vai se levantar, os anciões vão dizer: como que Deus pode habitar num templo pequeno, feito de madeira, sem regalia, sem ouro, sem prata, sem nada? Como que Deus pode habitar em um templo feito de madeira? Aí vem Ageu dizendo: eu sou dono do ouro, eu sou dono da prata. É Deus dizendo: se eu quiser habitar onde tem ouro, eu habito. Se eu quiser habitar onde tem prata, eu habito. Se eu quiser aonde tiver pérola, eu habito. Aonde tiver diamante, eu habito. Mas se eu quiser habitar onde tem madeira, eu vou habitar. Porque eu não me importo com o lugar, porque o que modifica o lugar, a glória não habita somente em lugares. Porque quem faz o culto não é o ambiente. Vou repetir: não é o ambiente que faz o culto, somos nós que mudamos o ambiente diante do culto. Porque tem crente que pensa que o ambiente é quem faz o culto ser melhor. Mentira! O que o culto faz ser melhor é o meu glória e o teu glória. E eu vou te provar até o final dessa mensagem. Olha o que o texto vai dizer. Passa-se 400 anos de Malaquias a Mateus. Vem agora Herodes o Grande, aquele que perseguiu o povo e mandou matar os meninos recém-nascidos. Ele reconstrói o templo, e passando-se o tempo, nasce o menino por nome de Jesus. Esse menino cresce com seus 12 anos, vai ter a festa dos pães asmos e depois vem a Páscoa, e ele vai subir para o templo com seus pais. E quem entra no templo ensinando os escribas e fariseus e dando culto é Jesus. Porque no primeiro templo existia ouro, mas no segundo templo existia Jesus. No primeiro templo tinha uma glória diferente, mas no segundo templo tinha libertação. No primeiro templo tinha arca, mas no segundo templo tinha o Filho do Deus vivo. Enquanto muita gente está pensando no primeiro, Deus está dizendo: eu estou querendo ver para a glória do segundo. Enquanto muita gente quer ficar no passado, aí Jesus está dizendo: vamos ver o teu futuro, porque a glória vai ser maior do que a primeira. Enquanto muita gente está querendo a glória do primeiro, Jesus está dizendo: eu quero trazer a glória futura sobre a tua vida. Só que eu entendo uma coisa, entenda comigo, o texto vai ser bem claro. A glória da segunda, ou a glória da última casa, porque a segunda é uma glória, é uma casa de madeira, que foi reconstruída depois por Herodes, foi reformada. Jesus entra no templo, prega no templo, faz menção no livro de Isaías no templo. Só que eu entendo uma coisa, João vai dizer: e o verbo se fez e habitou no meio de nós. O verbo estava sobre nós. Só que eu vou entender que quando Jesus está dentro do templo, ele mesmo disse: eu não habito em templo feito por mão de homens. Eu não habito em templo feito por mão de homens. Deus habita. Você não entendeu? Eu estou aqui sozinho. Deus não habita em templo de madeira, Deus não habita em templo de ouro, Deus não habita em templo de prata, Deus não habita no meio de paredes. Pode estar branca, pode estar marrom, pode estar preta, pode ter luzes, não importa como esteja, mas Deus não habita em templo feito por mão de homens. Aí eu vou entender uma coisa
últimas palavras e o seu suspiro. Tetelestai, que quer dizer, já está consumado, eu já paguei a dívida, e se entrega o seu espírito a Deus. Quando ele morre, ele vai à sepultura, ele ressuscita, passando-se algum dia, ele aparece aos discípulos, aonde eles estão numa casa, a porta trancada, mas Jesus não precisa passar pela porta, ele atravessa a parede, se apresenta aos discípulos. Tomé vê que as mãos dele estão perfuradas, vê a perfuração na lateral, e aí ele vai dizer: eu sou Jesus, que estava entre vós e ressuscitei entre os mortos. Aí Jesus passa com eles 40 dias e diz para ele: ficai em Jerusalém, até que no alto seja revestido de todo o poder. Eles estão em Jerusalém, dentro do cenáculo, orando ao Senhor, quando de repente veio do alto céus um som veemente impetuoso. Não veio o vento, veio o som, porque Deus trabalha com som e não com movimento. Quem trabalha com movimento é quem gosta de ficar no tanque de Betesda. Você não vai pegar. Quem aqui conhece o paralítico do tanque de Betesda? Enquanto Jesus chega em um tanque pagão, ele pergunta para o moço: queres ficar? Estão. Aí ele fala: Senhor, até eu quero, mas toda vez que eu tenho que ir, alguém vai no meu? Alguém vai no meu? Então quer dizer que ele está querendo ser curado pelo movimento que está tendo no tanque, e não pela palavra que está sendo proferida por Jesus. Porque tem crente que só vai pelo movimento, mas não vai pela palavra que sai da boca de Jesus. Porque tem crente que gosta só de movimento, mas não gosta de ver palavra que vem da boca de Jesus. Porque o que liberta não é movimento, o que liberta é palavra. O que salva não é movimento, o que salva é palavra. O que cura não é movimento, o que cura é palavra. Eu vou te ser mais sincero: se não for a palavra, você não estava aqui. Se não fosse a palavra, você não fosse liberto. Se não fosse a palavra, Deus não tinha te curado. Se não fosse a palavra, você não tinha acordado. Se não fosse a palavra, você não respirava. Se não fosse a palavra, Deus não abria a porta para você. Se não fosse a palavra, você não se alimentava. Se não fosse a palavra, você não estava dando glória a Deus. Por quê, pastor? Porque a palavra tem poder. Sim ou não? Sim. Repita comigo: toda palavra tem poder de abençoar e amaldiçoar. Como eu digo, o meu filho é uma bênção, eu estou dando uma palavra de bênção ou de maldição? Agora, quando eu chamo ele, meu filho é amaldiçoado, é um infeliz, eu estou abençoando ou amaldiçoando? E o que mais tem hoje em dia é que, em vez de abençoar, amaldiçoa. Não faz isso, seu infeliz. Não faz isso, seu. A palavra moleque quer dizer Moloque, Deus do sacrifício infantil. Não faz isso, seu moleque. Mas é uma palavra simples, normal, mas se você for ver o significado dele, é Moloque, Deus do sacrifício infantil. Então toda a palavra que sai da nossa boca, ela tanto amaldiçoa quanto abençoa. Então toda palavra que vem sobre nós é uma palavra que vem abençoar. Só que tem palavra que amaldiçoa. Tem palavra que é pregada que amaldiçoa. Às vezes você recebe a palavra e ela vai te amaldiçoar. Só que quando nós vamos entender que Jesus Cristo, Ele está diante dos seus filhos, dos seus discípulos, dos seus apóstolos, e vem um vento vermente impetuoso e entra dentro da casa, todos começaram a falar em outras línguas, e foram cheios do Espírito Santo de Deus. Então o que é o tempo da segunda casa? É o tempo que foi feito com
sobre madeira, não vem sobre ouro, vem sobre carne, sobre mim, sobre você, uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Vamos entender uma coisa? Enquanto nós estamos aqui, Deus do alto do céu somente está olhando para nós e esperando um mover nosso, uma atitude nossa. Só que não tem como eu querer a bênção se eu não me entrego ao dono da bênção. Porque Jesus Cristo, Ele abençoa, como também Ele retém. Porque não tem como Ele te abençoar se você também não busca Ele. Como é que eu quero avivamento na minha vida se eu não desço na oração para buscar? Se eu não oro, se eu não jejuo, se eu não busco? Se eu sou o tipo de crente que vem a nós o vosso reino, se eu não dou para o altar, porque o altar não toma, o altar devolve. Eu te provo na Bíblia, o sacerdote quando recebe o sacrifício, apóstolo, a primeira coisa que ele faz é tirar a parte do ombro e do peitoral e a parte direita da coxa, e ele pega essa parte para ele. A parte do sangue para fazer expiação diante do altar ele entrega a Deus. O que sobra do sacrifício, quem trouxe leva de. Então nunca você vai sair de mão vazia. Eu só ouvi dois brothers. Você nunca vai voltar para a tua casa de mão vazia. Porque enquanto você entrega no altar de Deus, Deus ele recebe e te entrega de volta aquilo que é seu. Aí eu vou entender uma coisa, que quando Jesus Cristo está usando o seu povo, lá em Atos capítulo 2, Deus começa a levantar o primeiro apóstolo e pregador da palavra de Deus. Aí o povo vai dizer assim: esse povo está bêbado, esse povo está louco, esse povo está querendo fazer fumaça aqui. Só que quem está querendo fazer fumaça, quem quer ajudar eu e você. Quem está querendo fazer fumaça é quem quer ver o meu mal e o teu mal. E eu te provo na Bíblia e entrego a mensagem agora. Livro de Salmo 119, versículo de número 83 vai dizer: estou como odre sobre a fumaça. O que isso quer dizer, pastor? Todo odre, antes de ser odre, ele é um carneiro ou cordeiro. É cortado a cabeça, é cortado as patas e é tirado toda a carne de dentro da pele, jogado para fora. Depois é colocado sobre a água, colocado sal. Depois que está totalmente limpo, ele é costurado e é colocado conteúdo dentro. Por que todo esse processo tem que ser feito primeiro para depois colocar o conteúdo dentro? Primeiro, odre não pode ter carne, porque todo odre que tem carne dentro, o produto de dentro se torna infértil, se torna impuro. Porque o que mais tem hoje em dia é odre que tem conteúdo, mas está cheio de carne. Você já viu aquele crente que prega que é uma bênção, louca que é uma bênção, mas está na carne sempre? Fala palavrão sempre? Cobiça as irmãs. Eu vou falar, eu já estou aqui, eu vou falar mesmo, talvez eu não volte. Você lembra sabe aquele irmão que quando você vê louvando é uma maravilha, mas quando chega lá fora, a primeira coisa que quer fazer é gritar com os outros? É desrespeitar pai e mãe? É porque está faltando o quê? Escarneamento. Tem que retirar a carne de dentro para que venha ter conteúdo puro. Aí o dono do odre vai fazer? Ele vai fazer a costuração, ou vai fechar os buracos que foram abertos, porque cortou as patas e cortou o pescoço. Aí vai ter que fazer costura, só que quando ele costura, ele aperta, para que não venha ter brecha. Peraí. Aí tem crente que está na igreja e fala: pastor, por que Deus me aperta tanto? Porque
Se fosse chave de carro, você estava dando glória, né? Então vamos lá, se você não gostou, vamos lá. Eu vou entregar agora. Aí quando ele fecha as brechas, que ele tira toda a carne, ele vai jogar sobre a água e o sal. Por quê? Sal mata a bactéria. E óbvio que tem bactéria, contamina o conteúdo que tem. Porque tem crente que está na igreja, mas está totalmente contaminado. É avivamento. Como é que eu quero ter avivamento se eu não estou diante de Deus como obra? Aí tem que ter o quê? Sal sobre o óleo. E aí Jesus vem dizendo: vós sois o sal da... Depois que fez todo esse processo, que tampou e colocou o conteúdo, para onde que o odre vai? Deserto. Mas peraí, pastor, nós não vai ficar num lugar de bênção, nós não vai ficar em altar grande, nós não vai ficar em lugar de honra. Primeiro você começa no deserto, primeiro você vai para o deserto, primeiro você vai para debaixo do sol para aprender o que é ser odre de verdade. Porque é no deserto que você vai alimentar quem tem fome, é no deserto que você vai matar a sede de quem tem, é no deserto que você vai curar quem está enfermo. Porque odre que é odre não fica correndo atrás de honra, de glória. Odre que é odre vai fazer a obra de Deus no deserto. Porque a maior faculdade de um crente é no deserto. Quantos podem dar uma glória a Deus? Quantos podem dar uma aleluia? Enquanto você ser como odre diante de Deus, você é abençoado. Só que o texto vai dizer: estou como odre sobre a fumaça. O dono do odre volta para a sua tenda e coloca o odre pendurado na sua tenda. Só que toda a tenda de quem era daquele tempo tinha o seu fogão a lenha dentro da tenda. E a fumaça do fogão subia para a tenda na parte de cima. E o que tivesse pendurado ficava com o vapor da fumaça. E a fumaça, ela ressecava a pele do odre. Só que Deus é especialista em refazer a pele de odre. Deus é especialista em refazer pele de odre. Eu posso estar como odre rachado, mas Deus ele vai me refazer. Eu posso estar como vaso quebrado, mas ele vai me refazer. Eu posso estar como um caco, mas ele vai fazer de mim um vaso novo. Enquanto o vaso está na mão do oleiro e se quebrou, ele está dizendo: quebrou na minha mão, eu vou refazer de novo. Porque enquanto eu estou na mão do oleiro, ele refaz, ele transforma, ele faz de tudo. Porque ele é o Senhor. Só que como eu posso ter avivamento na minha vida, pastor? Primeiro, ser confrontado por Deus. Segundo, ser como obra na mão do oleiro. Terceiro, não dá ouvido para quem não pode sustentar o projeto que Deus te entregou. Porque o que Deus quer tirar do teu caminho são as amizades tóxicas. São amizades que não vêm de porventura ou que não reconhecem que você tem um ministério grande. Como assim, pastor? Deus falou que você vai ser grande, só que quem anda do seu lado fala: é só mais um. Deus falou que você vai ter uma grande empresa, só que quem está do teu lado só está aproveitando do que você tem. Deus falou que você vai ser usado muito, mas quem está do seu lado está dizendo: está na carne. Eu estou falando sozinho aqui, eu vou entregar o microfone. Deus falou que você vai crescer na vida, só que quem está no teu lado, dentro da sua casa, que é a sua família, está dizendo: esse daí está sonhando muito alto, não vai chegar em lugar nenhum. Mas enquanto você está sonhando com José, quem está interpretando os seus sonhos são os seus irmãos. José sonhou, mas quem interpretou? Só que depois quem teve que interpretar foi José. Só que José sonhou que ele ia crescer. Quem interpretou? Os irmãos.
irmãos. Só que um dia os irmãos tiveram que ver quem que era José pelas interpretações deles. Quem está do teu lado vai interpretar e vai ter que ver a vitória na tua frente da interpretação que deram na tua mão. Eu vou ser mais claro, vou entregar o microfone agora. Você vai sonhar e eu vou interpretar, só que eu não estou acreditando naquilo que você está sonhando. Só que um dia eu vou ver você andando com um carrão importado, numa casa muito grande, e eu vou dizer, é bem que eu interpretei o sonho dele, que ele ia ter o carro, que ele ia ter a casa, que ele ia ter dinheiro, e eu estou aqui chupando o dedo. É o que Deus vai fazer na tua vida. É o que Deus vai fazer na tua família. É o que Deus vai fazer na tua história. É o que Deus vai fazer no teu projeto. É o que Deus vai fazer. Ah, não, você não pegou. É o que Deus vai fazer nos teus caminhos. Enquanto você está aqui, muita gente está dizendo: eu não acredito no ministério dele, eu não acredito no projeto dele, eu não acredito na chamada dela. Mas Deus está dizendo: continue no raso. Eu vou entregar agora. Peraí, desceu quente do céu. Jacó foi pro val lutar com o anjo. Ele nem foi para lutar, ele foi só atravessar o que era dele para o outro lado. Só que ele ficou só. Ele ficou o quê? Porque tem momento da sua vida que você vai ficar sozinho, tá? Chegou até ele e falou: agora eu quero um tete a tete com você, porque é no momento da solidão que Deus vai falar contigo. Enquanto ele está só, eles estão brigando. Só que ele está sobre o val de Jabó, que a água está passando sobre o calcanhar. Jacó nasceu pegando no calcanhar do próprio. Então quer dizer que a água que está batendo no calcanhar é o mesmo significado que enquanto ele pegava no calcanhar do seu próprio irmão. Porque primeiro Deus permite você passar em águas rasas, para depois Deus te colocar em águas profundas. Não, você não entendeu. Primeiro Deus permite você passar em águas rasas que bate no teu calcanhar, para depois Deus te colocar em águas profundas. Ei, Ezequiel, capítulo 47. Venha comigo, a água está no calcanhar. Venha mais profunda, a água está no joelho. Venha mais profunda, a água está batendo no seu lombo. Venha mais profunda, a água está batendo no peito. E aí, o que eu faço? O mais profundo, porque quanto mais profundidade, mais bênção eu tenho na tua vida. Quanto mais você se aprofunda, mais eu te uso. Quanto mais você se aprofunda, mais eu te dou. Porque eu não quero você no raso, eu quero você na profundidade. Se põe de pé. Deus tem algo de especial na tua vida. E um grande livramento Deus está dando em muita gente aqui nessa noite. Coloque suas mãos aos céus e feche seus olhos. Deus, aqui está seu povo, aqui está a sua igreja, e diante da tua palavra que foi pregada, o Senhor vem, meu Pai amado, abençoar o teu povo, Pai. E diante, meu Pai, desses livramentos que o Senhor tem dado e está dando, Pai, grandes coisas o Senhor tem para fazer nessa noite. Mas nessa noite eu te peço, Pai, abençoe a cada um, dando livramento, a graça, a vitória, e que o avivamento do Senhor venha se fazer presente diante do teu povo. Pai, nesse dia de hoje eu te peço, Pai, aonde tiver, meu Pai amado, o coração aberto diante do Senhor, derrame da tua graça e da sua glória. Derrame da tua graça e da sua glória. Derrame da sua graça e da sua glória. Derrame da sua graça e da sua glória. Uramacala suri mianda lapara. Derrama da sua graça e da sua glória. Deus, eu não conheço, meu Pai, a vida de ninguém, mas o Senhor conhece o coração, o pensamento, a atitude, sonhos e projetos, e eles colocaram diante do seu altar os seus pedidos. E nessa noite eu te peço, responde com graça e com glória. Responde com graça e com glória. Responde com graça e com glória. Em nome de Jesus, joga a mão para o alto e fala: Jesus! Jesus!
mesa lá na porta, lá. Quem puder abençoar o nosso projeto, abençoe em nome de Jesus. Maravilha, Jesus. Amém? Falta 5 minutinhos. Júlia, vem deixar o último louvor em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, pela oferta que entrou hoje, falta R$700 para pagar o aluguel de 5.000. Amém? Glória a Deus.